Cientistas descobrem antídoto de fungo marinho para veneno altamente tóxico. Os cientistas destacam que, em concentrações pequenas, os compostos do fungo marinho estudados propiciam aumento de quase 40% da vitalidade de células processadas com paraquat. Compostos químicos de fungo marinho protegem células de herbicida paraquat, que não contava com antídoto, e provavelmente aumentam a eficácia de alguns remédios, de acordo com a Universidade Federal do Extremo Oriente, DVFU, na sigla em russo, Rússia. O fungo marinho foi examinado por um grupo internacional de cientistas, que o isolou de corais moles do Mar do Sul da China durante a expedição do cruzeiro científico acadêmico Parim. Paraquat é um composto herbicida altamente tóxico para animais e humanos, sendo proibido em dezenas de países. Alguns países, por exemplo, os Estados Unidos, usam paraquat no cultivo e controle de ervas parasitas. Especialistas da DVFU com colegas russos e estrangeiros determinaram que os compostos do fungo Penicillium dimorphosporum podem proteger do impacto do paraquat. Os experimentos foram realizados em células de neuroblastoma, segundo o comunicado da DVFU. As células de neuroblastoma são as células cancerosas usadas para estudo da atividade neuroprotetora de remédios potenciais, diz comunicado. Os cientistas destacam que, em concentrações pequenas, os compostos do fungo marinho estudados propiciam aumento de quase 40% da vitalidade de células processadas com paraquat em comparação às células processadas apenas com paraquat, ou seja, sem a adição de compostos químicos do fungo marinho. Nas futuras pesquisas, desejamos perceber como estas moléculas naturais protegem a célula. Provavelmente, atuam como antioxidantes, e, possivelmente, também podem proteger células de outras substâncias tóxicas, comentou a diretora do Laboratório de Compostos Biologicamente Ativos da Escola de Ciências Naturais da DVFU, Olesia Zuravleva. As moléculas ativas do fungo marinho reforçam a atividade de alguns remédios conhecidos, afirmam cientistas. Com a agência Sputnik Brasil. Desemprego recua para 13,9% no quarto trimestre, mas é o maior para o ano. Segundo o IBGE, resultado interrompe queda iniciada em 2018. O desemprego recuou para 13,9% no quarto trimestre de 2020, depois de atingir 14,6% no trimestre anterior. Mas a taxa média de desocupação para o ano passado foi de 13,5%, a maior desde 2012, o que corresponde a cerca de 13,4 milhões de pessoas buscando trabalho no país. O resultado para o ano interrompe a queda na desocupação iniciada em 2018, quando ficou em 12,3%. Em 2019, o desemprego foi de 11,9%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD contínua, divulgada hoje, 26, pelo Instituto de Geografia e Estatística, IBGE. Economia, balcão de emprego, negócios e marketing, marcas, agropecuária, automóveis, empreendedorismo, criptomoedas, imóveis. Desemprego recua para 13,9% no quarto trimestre, mas é o maior para o ano segundo o IBGE. Resultado interrompe queda iniciada em 2018. Agência Brasília. Em um ano, o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado, excluindo trabalhadores domésticos, teve redução recorde. Credit, Agência Brasília. Por Jornal do Brasil, publicado 26,
FEB, 2021-1002. O desemprego recuou para 13,9% no quarto trimestre de 2020, depois de atingir 14,6% no trimestre anterior. Mas a taxa média de desocupação para o ano passado foi de 13,5%, a maior desde 2012, o que corresponde a cerca de 13,4 milhões de pessoas buscando trabalho no país. O resultado para o ano interrompe a queda na desocupação iniciada em 2018, quando ficou em 12,3%. Em 2019, o desemprego foi de 11,9%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD contínua, divulgada hoje, 26, pelo Instituto de Geografia e Estatística, IBGE. Mais sobre o assunto, 24 de fevereiro de 21 Supera Rio, Alerj aprova Programa de Auxílio Emergencial Estadual. 21 de fevereiro de 21 Auxílio Emergencial é discutido na Alerj com Governo do Estado e Sociedade. 19 de fevereiro de 21 por 364 a 130. Câmara confirma decisão do STF e mantém prisão de deputado abandonado pelo Planalto. Segundo a analista da pesquisa, Adriana Bering, essa reação do mercado de trabalho no quarto trimestre já era esperada. O recuo da taxa no fim do ano é um comportamento sazonal por conta do tradicional aumento das contratações temporárias e aumento das vendas do comércio. É interessante notar que mesmo num ano de pandemia, o mercado de trabalho mostrou essa reação, afirmou, em nota. O resultado no quarto trimestre foi puxado pelo aumento na ocupação em quase todos os grupos de atividades: agricultura, 3,4%, indústria, 3,1%, construção, 5,2%, comércio, 5,2%, alojamento e alimentação, 6,5%, informação e comunicação, 5,8%, outros serviços, 5,9%, serviços domésticos, 6,7%, e administração pública, 2,9%. Apenas transporte ficou estável. Pandemia. A analista do IBGE destacou que, no ano passado, houve uma piora nas condições do mercado de trabalho por causa da pandemia de Covid-19. A necessidade de medidas de distanciamento social para o controle da propagação do vírus paralisaram temporariamente algumas atividades econômicas, o que também influenciou na decisão das pessoas de procurarem trabalho. Com o relaxamento dessas medidas ao longo do ano, um maior contingente de pessoas voltou a buscar uma ocupação, pressionando o mercado de trabalho, disse. De acordo com o IBGE, no intervalo de um ano, a população ocupada reduziu 7,3 milhões de pessoas, chegando ao menor número da série anual. Saímos da maior população ocupada da série, em 2019, com 93,4 milhões de pessoas, para 86,1 milhões em 2020. Ou seja, foi uma queda bastante acentuada e em um período muito curto, o que trouxe impactos significativos nos indicadores da pesquisa. Pela primeira vez na série anual, menos da metade da população em idade para trabalhar estava ocupada no país. Em 2020, o nível de ocupação foi de 49,4%, acrescentou Adriana. Em um ano, o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado, excluindo trabalhadores domésticos, teve redução recorde, menos 2,6 milhões,
um recuo de 7,8%, ficando em 30,6 milhões de pessoas. Os trabalhadores domésticos, 5,1 milhões, diminuíram 19,2%, também a maior retração já registrada. Foi registrada a redução de 1,5 milhão de pessoas entre os trabalhadores por conta própria, que somaram 22,7 milhões, retração de 6,2% em relação a 2019. O número de empregados sem carteira assinada no setor privado, 9,7 milhões, caiu 16,5%, menos 1,9 milhão de pessoas. O total de empregadores recuou 8,5%, ficando em 4 milhões. Segundo a pesquisa, a taxa de informalidade passou de 41,1% em 2019 para 38,7% em 2020, o que representa 33,3 milhões de pessoas sem carteira assinada, empregados do setor privado ou trabalhadores domésticos, sem CNPJ, empregadores ou empregados por conta própria, ou trabalhadores sem remuneração. De acordo com o IBGE, outro destaque foi a alta recorde no total de pessoas subutilizadas, que são aquelas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas ou na força de trabalho potencial. Em 2020, esse contingente chegou a 31,2 milhões, o maior da série, um aumento de 13,1% com mais 3,6 milhões de pessoas. Os desalentados, que desistirão de procurar trabalho devido às condições estruturais do mercado, chegaram a 5,5 milhões de pessoas em 2020, alta de 16,1% em relação ao ano anterior. É também o maior contingente da série anual da PNAD contínua. Com os impactos econômicos da pandemia, muitas pessoas pararam de procurar trabalho por não encontrarem na localidade em que vivem ou por medo de se exporem ao vírus. Durante o ano de 2020, observamos que a população na força de trabalho potencial cresceu devido ao contexto. Esse processo causado pela pandemia, somado às dificuldades estruturais de inserção no mercado de trabalho, podem ter reforçado a sensação de desalento, afirmou a analista da pesquisa. Impulsionada pelos segmentos de saúde e educação, a administração pública cresceu 1%, com mais 172 mil trabalhadores. Já a construção fechou 2020 com perda de 12,5% na ocupação, seguido de comércio, 9,6%, e indústria, 8,0%. Os serviços também foram os mais afetados, com destaque para alojamento e alimentação, 21,3%, e serviços domésticos, 19%. Em 2020, o rendimento médio real dos trabalhadores foi de R$ 2.543, crescimento de 4,7% em relação a 2019. Já a massa de rendimento real, que é a soma de todos os rendimentos dos trabalhadores, atingiu 213,4 bilhões de reais, redução de 3,6% frente ao ano anterior. Com a Agência Brasil, Alerj discute com o secretário de Transportes melhorias nas barcas. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerj, deputado André Siciliano, PT, recebeu em seu gabinete, nesta quinta-feira, 25, o secretário estadual de Transportes, Delmo Pinho, para discutirem melhorias no funcionamento das barcas. O encontro,
que contou também com a participação do deputado Flávio Serafini, PSOL, teve como objetivo ver de que forma a Assembleia pode ajudar na melhoria dos serviços desse modal. Segundo Delmo Pinho, com a pandemia o número de passageiros diminuiu de 75 mil usuários para 20 mil, em um ano. Houve uma queda até maior do que nos outros modais. O governo do estado do Rio já subsidia cerca de 400 milhões de reais, por ano, o bilhete único intermunicipal, mas o esforço tem que ser maior. Precisamos dar continuidade ao serviço, ter recursos para ajudar na operação, a fim de que o usuário não tenha de pagar tão caro, disse o secretário, observando que em 2023 termina a concessão das barcas S/A. De acordo com o deputado Serafini, com a queda do número de passageiros as barcas reduzirão drasticamente o número de viagens, e essa precariedade no serviço tem penalizado o passageiro. Isso vem prejudicando muito os usuários das barcas, a ponto de os moradores de Paquetá muitas vezes não conseguirem sair de lá, comentou o parlamentar, observando, ainda, que a travessia Rio-Niterói está com intervalos de 30 minutos, mesmo em horários de pico de movimento de passageiros. Temos que pensar em melhorias num momento que os transportes funcionam de forma excepcional e impactam no equilíbrio financeiro desses serviços, salientou. Primeiro caso de Covid-19 no Brasil completa um ano. O Brasil identificou a primeira contaminação pelo novo coronavírus no dia 26 de fevereiro de 2020. Linha do tempo mostra enfrentamento da pandemia no país. O Brasil identificou a primeira contaminação pelo novo coronavírus no final de fevereiro de 2020, enquanto a Europa já registrava centenas de casos de Covid-19. A declaração de transmissão comunitária no país veio em março, mês em que também foi registrada a primeira morte pela doença. Em abril, em meio ao isolamento social, o governo adotou medidas para mitigar o efeito da doença na economia, como linhas de crédito para as empresas, e enviou ao Congresso Nacional proposta de criação de auxílio emergencial, direcionado à população mais vulnerável. Ainda em 2020, estudos sobre a vacina contra a Covid-19 avançaram e tornaram real a possibilidade de imunizar a população. Em janeiro deste ano, o Brasil começa a vacinar grupos prioritários, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovar o uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford. Com casos ainda em alta e vacinação em andamento, no início de 2021, vários estados decretam toque de recolher para tentar conter o avanço da doença. E o carnaval é cancelado para evitar aglomerações. Com a Agência Brasil. Anatel aprova edital para leilão dos 5G no Brasil e autoriza participação da Huawei. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, aprovou nesta quinta-feira, 25, o edital para o leilão dos 5G. A licitação, cuja data será definida pelo governo depois de análise pelo Tribunal de Contas da União, que também aprovará os valores do leilão, deve ocorrer ainda em 2021. Ciência e Tecnologia Internet Anatel aprova edital para leilão dos 5G no Brasil e autoriza participação da Huawei Foto, Reuters /dado Ruvik. As redes de quinta geração no Brasil serão comercializadas nas grandes cidades até meados de 2022. Credit, Foto, Reuters /dado Ruvik por Jornal do Brasil publicado 26, Feb. 2021,082.02. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel,
aprovou nesta quinta-feira, 25, o edital para o leilão dos 5G. A licitação, cuja data será definida pelo governo depois de análise pelo Tribunal de Contas da União, que também aprovará os valores do leilão, deve ocorrer ainda em 2021. Mais sobre o assunto, 26 de fevereiro de 21, desemprego recua para 13,9% no quarto trimestre, mas é o maior para o ano. 26 de fevereiro de 21, primeiro caso de Covid-19 no Brasil completa um ano. 26 de fevereiro de 21, Paulo Paim, PEC emergencial e o Fundeba-Anatel disse, citada pela mídia, que a comercialização das redes de quinta geração no país começarão nas principais capitais 300 dias após a assinatura dos contratos, em julho de 2022, caso não haja atrasos, e será gradualmente alargada às cidades menores até 2026. Além disso, a empresa de telecomunicações chinesa Huawei não terá sua participação proibida, apesar da pressão exercida nesse sentido pelos Estados Unidos. Qualquer empresa que vença o leilão terá de construir uma rede de telecomunicações exclusiva para o governo federal, segundo uma portaria do Ministério das Comunicações. As redes de 5G proporcionam uma maior velocidade a seus usuários, mas também uma maior qualidade e interação entre dispositivos eletrônicos, que deverão ser integrados em uma rede chamada de Internet das Coisas, IoT, na sigla em inglês. Com a agência Sputnik Brasil. Ministros do STJ que beneficiaram Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas já adotaram posição diferente sobre o tema em outros processos. 3 magistrados aceitaram no passado decisões com fundamentações sucintas semelhantes à emitida contra o senador. 3 dos 4 ministros da 5ª turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que votaram a favor da anulação da quebra dos sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro, republicanos RJ, adotaram posição diferente em julgamentos anteriores sobre o mesmo tema. Reinaldo da Fonseca, Joel Paciornik e Ribeiro Dantas já referendaram decisões de juízes que fundamentaram suas posições expressando apenas concordância com os argumentos do Ministério Público. Na última terça-feira, 23, a 5ª turma do STJ anulou a decisão que quebrou os sigilos bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro e de outros investigados. Por 4-1, a maioria entendeu que Flávio Itabaiana, juiz de primeira instância, não detalhou a necessidade da medida. Uma das decisões mantidas por esses ministros anteriormente trata de situação idêntica à do filho do presidente Jair Bolsonaro, quebra de sigilos bancário e fiscal numa investigação de rachadinha com um despacho sucinto. A revogação da quebra de sigilo deve levar o caso de Flávio à estaca zero, anulando outras provas colhidas que não podem ser apreendidas de novo, como celulares e comprovantes bancários. A turma vai analisar na próxima terça-feira, 2, outros recursos da defesa do senador que põem em risco quase toda a apuração. A decisão do juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal, contra o senador foi anulada porque os ministros consideraram que ela não teve fundamentação suficiente. Nela, o magistrado de primeira instância afirma apenas que analisando os argumentos expendidos pelo parquet Ministério Público na petição inicial e examinando os anexos constantes da mídia digital, verifica-se que o afastamento dos sigilos bancário e fiscal é importante para a instrução do procedimento. A decisão de Itabaiana, de abril de 2019, foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
por entender que o magistrado adotou uma técnica jurídica chamada per relationem, na qual fundamenta sua decisão remetendo a outra peça dos autos. Os 4 ministros que defenderam a anulação consideraram ilegal a ausência de qualquer análise própria sobre os argumentos do MPRJ. O magistrado não se deu ao trabalho de encampar ou adotar de forma expressa as razões do pedido do parquet. Apenas analisou os argumentos, examinou os anexos, concluindo que a medida era importante, afirmou o ministro João Otávio de Noronha. É o voto de Reinaldo da Fonseca que indica um marco temporal da mudança de entendimento da Corte sobre o tema. Ao apresentar suas justificativas, ele fez referência a um julgamento em 28 de agosto de 2019 no qual a terceira sessão do STJ exigiu alguma fundamentação própria em decisões judiciais. A partir desse precedente, passamos, pelo menos eu passei, a examinar a técnica per relationem como uma técnica válida desde que use argumentos próprios, ou faça a relação do fato com a peça que está sendo adotada, disse ele. No caso a que ele faz referência, os ministros confirmaram a anulação feita pelo STJ em 2016 de um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo porque, ao manter uma sentença condenatória por roubo, os desembargadores apenas transcreveram a decisão de primeira instância sem abordar os argumentos da apelação do réu. É, de fato, possível encontrar no STJ outras decisões semelhantes à tomada na terça em anos anteriores. Mas pesquisa feita pela Folha no site do STJ mostra que Fonseca, Dantas e Paciornik apresentaram outro entendimento em julgamentos ao menos até o primeiro semestre de 2019. Um deles versa sobre a quebra de sigilo de um ex-deputado estadual e alguns assessores numa investigação sobre rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A decisão de primeira instância que quebrou o sigilo dos investigados se limitou a mencionar a necessidade impreterível da realização da diligência, pois, como adiantou o solicitante, a medida aqui requerida consiste no único instrumento investigatório para o bom prosseguimento dos trabalhos de apuração. Neste caso, o relator era Paciornik. Em seu voto, de dezembro de 2018, ele afirmou que não se pode confundir fundamentação concisa com a sua ausência. Vale destacar, ainda, que é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça orientação jurisprudencial segunda a qual é válida a utilização da fundamentação per relationem como razões de decidir, escreveu o ministro. O voto foi referendado por unanimidade na quinta turma, da qual já faziam parte os 3 ministros. Eles também mantiveram, em maio de 2019, uma decisão do Juízo de Execução Penal de Araçatuba de uma linha na qual indeferiu o pedido de recálculo de pena de um preso com fundamento na manifestação clara do MP. Os mesmos ministros também aceitaram, em dezembro de 2018, uma decisão judicial manuscrita na petição do próprio MPRJ em que pede busca e apreensão em endereços ligados a suspeitos de desvio de recursos da APAI de Barueri. Defiro, ante os argumentos apresentados e parecer do MP, servindo a presente de mandado, escreveu o juiz de primeira instância de próprio punho no documento da promotoria. Em sua exposição na terça, Fonseca apresentou outros julgamentos com resultados semelhantes, todos decididos em 2020. Um deles é de relatoria de Paciornik, de setembro de 2020. No acórdão, o ministro já apresenta uma posição mais rígida sobre a técnica per relationem. A mera transcrição de manifestação nos autos,
sem qualquer acréscimo de argumentos próprios, não é apta a suprir a exigência de fundamentação das decisões judiciais, escreveu, ao anular uma decisão de bloqueio de bens. O entendimento mais rígido foi seguido por Ribeiro Dantas, Fonseca e também Noronha, que também integrava a turma. O ministro Félix Fischer, que no caso de Flávio Bolsonaro votou pela manutenção da quebra de sigilo, também concordou com a anulação de bloqueio de bens neste caso. Noronha, que proferiu o quarto voto no caso de Flávio, relatou apenas um julgamento no qual a técnica é debatida. O caso, porém, não tem semelhanças com o de Itabaiana. Ribeiro Dantas, ao fundamentar seu voto no processo do senador, também disse que a lei anticrime, sancionada em 2019, deixou expressa a necessidade de fundamentação própria. Agora, com a lei anticrime, que deu uma nova redação ao art. 395 do Código Processo Penal, diz que, se o magistrado invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, se não enfrentou todos os argumentos, e se limitou a invocar precedente ou enunciado de súmula, não se considera fundamentada, afirmou ele. O ministro provavelmente se referiu à nova redação do artigo 315 do Código Processo Penal, e não o 395, que trata de outro tema. Contudo, o dispositivo trata apenas de decisões que tratam de pedido prisão preventiva, e não quebra de sigilo como no caso de Flávio. O professor de Direito Penal da UFRJ Salo de Carvalho afirmou que é aceitável a mudança de posição de magistrados em órgãos colegiados como fruto do debate sobre determinado tema. O que chama a atenção é a mudança de toda uma turma. Isso é mais difícil, disse Carvalho, coordenador do Grupo de Pesquisa em Ciências Criminais da UFRJ. Carvalho afirmou concordar com a decisão do caso do filho do presidente, por considerar a fundamentação da decisão uma exigência constitucional. A questão é porque algumas relativizações de princípios jurídicos feitos à clientela tradicional na área criminal não se repetem à elite política e econômica do país, disse Carvalho. Levantamento do grupo apontou que a quinta turma aceitou o uso da técnica per relationem em 26 dos 29 julgamentos realizados desde janeiro de 2020. O número, porém, também inclui decisões que se remetem a despachos anteriores do mesmo magistrado, e não apenas aos fundamentos do MPRJ, como no caso de Flávio, Folha Press. Caso mais antigo de peste do mundo é registrado na Sibéria. O caso mais antigo do mundo de infecção humana pela Yersinia pestis foi registrado por uma equipe internacional de cientistas com participação de um pesquisador da Universidade Federal da Sibéria, Rússia. Em um projeto em grande escala com participação de cientistas suecos, britânicos, turcos e russos, foi estudada a formação de diferentes populações que habitaram o território do Lago Baikal e nordeste da Sibéria, na Rússia, do período Paleolítico até a Idade do Bronze. Os resultados do estudo foram publicados na revista Science Advances. Ao estudar o genoma de 40 pessoas que viveram entre 16.900 e 550 anos atrás no nordeste da Ásia, os cientistas encontraram vestígios da bactéria Yersinia pestis a causa da peste em restos de duas pessoas que habitaram uma das zonas mais a norte, a área do Lago Baikal e do rio Colima, durante a Idade de Bronze. Em duas amostras existiam claras evidências de infecção por esta bactéria mortal.
O caso mais antigo do mundo de infecção pela peste foi confirmado durante a análise da placa bacteriana dos dentes de uma pessoa da região do Lago Baikal, cujos restos são datados do 4º milênio AC. O segundo caso registrado em restos de pessoas da região de Colima teve lugar pouco depois. Assim, pode-se presumir que uma pandemia pode ter ocorrido na Sibéria naquele período, mas outras descobertas serão necessárias para estabelecer este fato com precisão, disse Pavel Mandryka, chefe do Laboratório de Arqueologia da Sibéria NCI e professor da Universidade Federal da Sibéria. Outro resultado importante do estudo, de acordo com os pesquisadores, foi a descoberta de novas evidências para a hipótese sobre a colonização dos territórios do norte da América por pessoas que vieram da Sibéria. Segundo o estudo genético, existe alta probabilidade de as pessoas que viveram na região da Yakutia há 9.000 anos serem antepassados dos povos cujos descendentes hoje habitam os territórios no norte do Canadá e Rússia, Alasca e Groenlândia. Com agência Sputnik Brasil.